Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do boi gordo. Eu vou conversar com Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, e vamos comentar do mercado agrícola. Vou comentar também do desperdício de alimentos, segundo uma pesquisa da Ticket. E vamos dar um giro pelo cultivo do milheto numa época complicada de condições climáticas. E vamos falar também da importância do manejo leiteiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do boi gordo. A média nacional das programações de abates finalizou a semana estável em 8 dias, mesmo com avanços em 5 praças: Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Paraná. Elas avançaram um dia útil nas escalas de abate. São Paulo foi a única praça a registrar recuo, sendo esse de um dia com programações curtas em 7 dias. Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais seguiram estáveis, com escalas variando entre níveis confortáveis ou curtos. O mercado físico do boi gordo encerrou a última sexta-feira com leve movimento de baixa na maior parte das praças pecuárias monitoradas. Segundo o CPEA, com a entrada agora de dezembro, o mercado pecuário se volta ao pico de consumo doméstico, impulsionado pelas festividades e também pelo 13º salário. No front externo, China e Estados Unidos dão sinais de demandas também firmes para este mês que se inicia. E para atender essas vendas, pesquisadores explicam que parte dos frigoríficos já está com escalas adiantadas e com programação de férias coletivas nos últimos dias do mês. Outra parte das indústrias, no entanto, ainda precisa adquirir boa quantidade de animais e isso pode manter o mercado aquecido, principalmente até no início da próxima semana. Historicamente, conforme o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Pesquisas, a primeira quinzena do mês costuma ser marcada por forte escoamento de carne no mercado atacadista e também varejista, o que dá suporte aos preços também da arroba. No entanto, é comum que na segunda quinzena haja assim uma redução no volume de negócios, paradas técnicas e recessos de final de ano nos frigoríficos. Mesmo assim, com a oferta de animais já ajustada e a exportação em ritmo recorde, os preços de toda a pecuária podem atravessar dezembro sustentados sem pressão significativa de baixa. E agora vamos falar do desperdício de alimentos. Um estudo que foi divulgado agora pela Ticket, realizado anualmente em mais de 20 países, traz a percepção dos trabalhadores brasileiros e também de estabelecimentos sobre o desperdício de alimento, destacando avanços e desafios ainda presentes. Segundo os dados, a grande maioria dos consumidores se preocupa com a perda de alimentos. No entanto, o levantamento aponta uma queda no percentual de pessoas que dizem se preocupar com o tema, que passou de 99% em 2024 para 88% agora em 2025. A consciência sobre o desperdício de alimentos segue altíssima, o que é um fator positivo e consolidado. Porém, o levantamento aponta para 2 desafios claros. O estudo mostra que os brasileiros têm expectativas claras sobre como os restaurantes devem reduzir como devem agir para reduzir o desperdício.
7 em cada 10 clientes, por exemplo, 70%, querem saber quais estabelecimentos adotam medidas sustentáveis. Entre as práticas mais desejadas, a principal é a distribuição de embalagens para levar sobras de comida. Ela é chamada de dog bags, citadas por 63% dos consumidores, seguida da oferta de diferentes porções para a mesma refeição, 52%, e da reutilização máxima de alimentos, 41%. Do lado dos restaurantes, a adesão a práticas contra o desperdício cresceu 82% dos estabelecimentos e afirmam ter implementado medidas para limitar o descarte de alimentos, um avanço em comparação com 78% registrado em 2024. A principal medida adotada pelos restaurantes é a reutilização máxima de alimentos, que cresceu de 42% para 50% em um ano. No entanto, existe aí uma desconexão entre os clientes que pedem o que é oferecido. Por exemplo, enquanto o interesse por embalagens para levar sobras aumentou entre os consumidores, a oferta dessa prática caiu de 24% em 2024 para 19% em 2025. Apesar dessa diferença, existe uma oportunidade clara de aproximação. O setor mostra disposição para aprender. 70% dos estabelecimentos gostariam de receber dicas sobre o tema e 47% mostraram interesses em workshops, reuniões sobre opções saudáveis e redução do desperdício. A pesquisa confirma, então, que a sustentabilidade e o combate ao desperdício é um valor cada vez mais consolidado pelo consumidor e pelo mercado brasileiro. E agora vamos falar do cultivo do milheto. Numa época complicada de condições climáticas, a irregularidade das chuvas aqui na região centro-oeste voltou a dominar o planejamento da segunda safra. Entre novembro e janeiro, diversas regiões registraram precipitações de 20% a 45% abaixo da média histórica. Segundo dados do INMET, o Mato Piba e também parte do Mato Grosso do Sul foram os mais afetados, alternando veranicos longos com chuvas concentradas em curtos períodos. O atraso do plantio da soja, com áreas entrando no campo até 20 dias depois do ideal, encolheu a janela operacional do milho, empurrando o início do plantio para momentos de menor risco hídrico. Em Mato Grosso, por exemplo, dados do IMEA mostram que a semeadura do milho, segunda safra, deve alcançar e também avançar para após 25 de fevereiro, em grande parte das regiões, justamente quando a curva de risco climático sobe. O conjunto desses fatores levou muitos produtores a reconsiderar a dependência exclusiva do milho. A safra 23-24 já havia mostrado o impacto desse deslocamento. Prejuízos expressivos no milho safrinha em áreas plantadas tardiamente, tanto por seca quanto por calor extremo, com perdas superiores a 30% em alguns polos. Esse movimento abriu espaço para alternativas como o milheto granífero, que se destaca por sua menor exigência hídrica e alto índice de regularidade em anos adversos. Com necessidade hídrica em torno de 300 milímetros por ciclo, o milheto tem se mostrado uma das culturas mais estáveis para a segunda safra em anos marcados por variação de chuvas. Na prática, consegue manter produtividade mesmo quando janeiro e fevereiro apresentam falhas severas de precipitação, cenário observado em boa parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, nesta temporada, enquanto o milho pode perder de 20% a 50%
em ciclos com déficit hídrico na fase de embonecamento e enchimento. Já o milheto se mantém produtivo em ambientes com forte variação climática e em um ano de janela curta. Essa previsibilidade pesa. Outro fator que explica sua ascensão é a liquidez do grão. A indústria de rações, especialmente confinamento e granjas do Centro-Oeste, ampliou a sua demanda por milheto com preços historicamente estáveis e boa aceitação como ingrediente na formulação. E agora vamos falar da importância do manejo do gado leiteiro. Confira. O manejo do gado leiteiro, ele é muito detalhista. Talvez seja uma das atividades que mais itens tem a ser levado em consideração para tocá-la corretamente. Então a gente nota, sim, que tem muita coisa que deixa a desejar, principalmente na parte de criação de bezerras, desde pensar em pré-parto, pós-parto, a fase de aleitamento e novilhas. Muitas vezes, por falta desses detalhes, nós temos animais mais tardios, animais menos eficientes reprodutivamente. Então, realmente, falta muito detalhe, muito treinamento de mão de obra. E o problema no leite, ele pode começar até antes do parto, né? Até antes do parto. Então, por exemplo, o período seco da vaca, que tem que durar no mínimo 60 dias, vacinação adequada, conforto animal, vacas com pouca sombra, aumenta a retenção de placenta, o estresse dela, leva a várias doenças metabólicas, tipo hipocalcemia clínica, subclínica. Então, os problemas começam realmente ao período vital da vaca, pré e pós-parto. A maioria das doenças de uma vaca leiteira ocorre no pré e pós-parto, sendo que pré-parto e pós-parto é 21 dias antes e 21 dias depois. No caso de um bezerro, é aconselhável tirar o bezerro da mãe logo após o nascimento? No sistema de produção de leite, sim. Se você vai ter muito mais eficiência em termos de manejo, você consegue controlar mais o ambiente, todos os fatores de risco da bezerra você diminui. Agora, vai ter alguns detalhes para quem tem uma vaca zebua, dependendo do manejo, esse animal pode não dar leite sem o bezerro ao pé. Mas as vacas mais especializadas, com certeza, retirar o bezerro da mãe imediatamente, por volta de 30, 40 minutos pós-parto, seria o ideal. O nascimento de um bezerro em condições não adequadas, isso já é um fator negativo para aquele bezerro que está nascendo, né? Com certeza, pelo fato durante o período de gestação, a placenta da vaca impede que passe anticorpos da mãe para a bezerra. Então ela nasce com proteção zero, ela depende exclusivamente da imunidade do colostro. E se antes de tomar o colostro ela já nasce no lugar contaminado, com certeza essa bezerra vai ter uma perda de desempenho muito grande, correndo risco até de morte. Aliás, 25% das bezerras, em média no Brasil, morrem por falta de alguns cuidados. Eu tenho observado que muitos produtores desconhecem, às vezes, a importância do colostro, e ele é fundamental, né? É fundamental, então toda a fisiologia da bezerra mostra que esse colostro é fundamental e esse colostro tem quantidade e qualidade adequada. Se não tiver quantidade e qualidade adequada e tempo de fornecimento, a bezerra não vai receber o que a gente chama de transferência de imunidade passiva da mãe para a filha através da colostragem. Que recomendação você dá a um produtor de leite que quer melhorar a sua eficiência? Ele tem que pensar muito em assistência técnica. Sem assistência técnica ele não consegue tocar a propriedade. Treinamento de mão de obra, para que ele leve vários desses fatores em consideração. O produtor sozinho não consegue abranger todas as áreas de conhecimento. Então ele tem que ter mão de obra boa, assistência técnica para colocar isso em prática. No caso de uma produção de leite, a bezerra, no caso, ela começa a ser, nutricionalmente falando, ela começa a receber material sólido a partir de que idade? Ela começa na fase de alimentação dela, ela recebe o colostro já com 30 minutos de vida, aí começa a receber a água já à disposição e concentrado à vontade desde o início. Ela começa consumindo poucas gramas, mas quanto antes, a partir do segundo, terceiro dia de vida, a disposição do concentrado para ela já estimula ela a começar concentrado mais cedo, que seria essa parte sólida. No caso de uma bezerra em condições normais, como vocês estão fazendo aqui nesse local, ela vai emprenhar com que idade? Há uma variação um pouco de raças, mas vamos pegar, por exemplo, a raça holandesa. Então a média seria você emprenhar ela aos 15 meses de idade com 350 kg de peso vivo. Uma Jersey seria 280, poderia ser 14 meses. As Girolanda às vezes atrasam 1, 2 meses com 315, 320 kg. Então fica muito próximo dos 15 meses. Só que não basta ter idade, tem que ter idade e peso adequado.
Leite dá lucro? Leite dá lucro. O leite bem tocado, ele é uma das atividades mais rentáveis que tem, em áreas menores principalmente. Então, quem tem propriedade maior faz um leite bem feito nas proximidades da sede da fazenda. Propriedades pequenas, difícil, uma atividade que vai bater competitivamente no financeiro o leite. Mas só que a gente está falando de leite com tecnologia. E tecnologia no leite não seria fazer coisas assim vultuosas. Tecnologia, dar um colosso na hora certa, mão de obra treinada, reprodução em dia, vaca emprenhando entre 45 e 90 dias pós-parto. Essa é a tecnologia para produzir leite. E depois do intervalo, eu vou conversar com Vinícius Ferreira, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado do milho e da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou falar do mercado spot do leite. Mercado spot é aquele quando uma indústria vende para outra indústria. Na primeira quinzena de dezembro, o preço médio nacional do leite spot foi de R$ 1,78 por litro, registrando uma redução de 10 centavos em relação à quinzena anterior, segundo dados do Milk Point Mercado. A primeira quinzena de dezembro ela foi novamente caracterizada por um cenário de ampla disponibilidade do leite no mercado spot. E esse volume elevado de oferta, que já vinha sendo observado nas quinzenas passadas, manteve a pressão sobre as negociações entre laticínios e produtores. E, como consequência, a maior parte das regiões ela registrou novos recuos nos preços praticados, refletindo a dificuldade de absorção desse excedente pela indústria. E agora eu vou conversar com Vinícius Ferreira. O Vinícius ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar aí uma volta, um giro pelo mercado do milho e também da soja. Vinícius Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia. O prazer é todo meu estar presente aqui. Vinícius, esse ano parece que está prometendo assim uma ligeira bagunçada no cultivo da soja e do milho, devido principalmente às condições climáticas que deram aí uma atrasada em algumas regiões, quer dizer, em várias regiões brasileiras, e isso pode, vamos dizer assim, dar uma mexida na próxima safra, ou seja, na segunda safra, né? Exatamente. Como eu sempre falo, o produtor brasileiro tem o agronegócio e tem o produtor. O agronegócio é um setor muito sólido, mas quando olhamos para o produtor, ele enfrenta muitas dificuldades. Nesse ano começou ali com acesso ao crédito, menores margens aí de lucratividade e agora é o clima. No início da safra aí prejudicou aí parte da região centro-norte brasileira com chuvas aí irregulares em algumas regiões. Isso prejudicou diretamente a janela do milho safrinha. E agora, quando olhamos aí para as condições climáticas, temos também essa condição da atmosfera formando um laninha moderado, que isso aí prejudica já o produtor do sul. Então, assim, nessa safra o produtor o clima ele está sendo o grande gargalo também aí. Inclusive lá no sul, principalmente no Paraná, nós tivemos agora aí uma chuva de granizo aí, uma queda de granizo e realmente foram algumas centenas de hectares aí indo embora, né? Exatamente. Regiões sul aí com essa chuva forte, região norte do Brasil aqui com falta de chuva, isso aí impactou diretamente aí na produção final do produtor. Inclusive não é só a soja e só o milho, né? Nós temos a cana também,
que teve um probleminha sério, né? Exatamente. Todas essas culturas aí, elas passam por esses prejuízos aí que o clima está gerando. É. E na perspectiva da safra, o que vocês estão esperando, principalmente para essa safra agora em nível Brasil, para essa safra agora de soja? Quer dizer, teve gente aí que está com soja pequenininha, Exatamente. né? Algumas regiões aí talvez não tenha nem nascido a soja ainda. Já tem outras regiões, a gente está com uma soja maior. Quer dizer, nós vamos ter um desregulamento aí da safra, né? Um desregulamento que ele está sendo... o resultado disso é o quê? A gente prevê uma maior produção da soja, mas essa produção ela vem basicamente devido ao aumento da área. Esse aumento foi menor, agora estamos projetando uma safra aí de soja em 171,89 milhões de toneladas. Esse aumento se dá basicamente aí pelo aumento da área. Então, tudo isso, os efeitos climáticos ainda, nós vamos ver aí com o passar das semanas aí, com o desenvolvimento dessa soja, aí podemos fazer outras estimativas. Até o momento, a produção ela está maior, basicamente pelo aumento da área. Está muito inseguro, né? Muito inseguro. Quer dizer, hoje você tem uma projeção, uma coisa mais ou menos. Quer dizer, bater o martelo mesmo é algo meio complicado. E não complicado só para a soja, mas complicado também para o milho, né? Para o milho. E agora eu tenho o produtor que tem um milho disponível, ele está olhando muito para o mercado está vindo com suporte firme, as usinas de etanol, as granjas, as usinas de etanol, o destaque está vindo aí, são setores que estão fornecendo uma maior lucratividade para o empresário. Então, estamos vendo um maior número aí dessas usinas sendo construídas, isso aí está gerando um suporte, uma demanda nova para o milho. Agora, o plantio, o cultivo da segunda safra, em algumas regiões, pode comprometer, né? Exatamente, pode comprometer, e isso aí pode comprometer também o estoque final do milho. Tivemos aí boas safras aí nesse ano de 2025, porém, tudo isso vai depender aí do resultado dessa segunda safra, do plantio, da janela do milho segunda safra. Agora, o que a gente observa também no mercado é que tem muita gente segurando soja e milho, né? Aquele que está, vamos dizer, capitalizado, né? O que está capitalizado está segurando um pouco do produto, né? Está segurando, o mercado está vindo com suporte, sim, nessas últimas semanas. Esse suporte, olhando para o milho, o suporte está firme. Para a soja, está olhando aí, dependendo das ofertas. Soja 26, o preço já está bem parecido, então o produtor tem que ficar atento a isso. Olhando agora para o cenário atual, essa segunda metade, essa segunda quinzena de dezembro, as indústrias vão esfriando, em janeiro também. Então, o produtor que precisa de caixa, que precisa de dinheiro, ele deve ficar atento a isso, porque essa final de ano, início do ano, é um período de menores compras, aí, menores atividades da indústria. É aquilo que a gente fala, né? O setor agropecuário, para muita gente que não tem acesso ao setor e não conhece direito, é fácil chegar no supermercado e já pegar tudo pronto, né? É uma coisa. Agora, para quem está lá no campo produzindo, que é o primeiro a levar a pancada, esse aí, com todo respeito, esse aí está numa situação meio delicada. Porque não tem como a gente fazer nada. Você só tem que olhar para cima e falar, pelo amor de Deus, para de chover, ou então tem que chover, porque senão eu vou perder tudo. É uma situação muito delicada, essa que nós estamos passando agora, com essa, vamos dizer, essa mexida que deu nas condições climáticas aqui no Brasil e principalmente nas regiões produtoras. Bom, o que a gente pede é que as coisas deem um pouco certo, porque o setor agropecuário ele não pode ter problema, porque se tiver, vai dar problema econômico muito maior do que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né? Exatamente. E hoje em dia, os produtores, para produzir demanda tempo, demanda muito esforço. E dinheiro, né? E dinheiro. Eu sempre vejo assim, o agronegócio é um setor diferente de todos os outros. Todo mundo, Porque é um alto custo para a gente entrar na atividade e, além disso, quando nós estamos com um produto pronto, o mercado que vai ditar o preço que paga. Não é a gente que fala, eu quero tanto. Exatamente. Infelizmente. Mas é o jogo da vida. O jogo da vida.
Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi excelente. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: o cliente nem sempre tem razão. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.